안녕하세요, 여러분. 저는 Renato 입니다. 반갑습니다. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, sou especialista na Península Coreana e vim trazer para vocês mais uma mini aula em parceria com Kombu Korea na Maratona do Hangul. Então, qual que é o nosso objetivo nessa nossa última mini aula? O objetivo dessa mini aula é explicar melhor para vocês qual que são as diferenças entre as consoantes duplas e as consoantes aspiradas que a gente já viu. Por isso então que a gente vai estar falando das duas juntas nessa mini aula, para ficar um pouco mais claro para vocês as diferenças entre cada uma delas. Geralmente é um tópico que muitas pessoas têm dificuldade, então por isso que a gente pensou em falar das duas juntas nessa mini aula. Então, qual que é a diferença entre todas as consoantes que a gente já viu até aqui? A gente viu três tipos de consoantes, né? A gente viu as consoantes simples, depois a gente viu as consoantes duplas e por último agora a gente viu as consoantes aspiradas. Então, qual que é a diferença entre cada uma delas, né? Vamos explicar isso um pouco melhor então para vocês. Então, quando a gente fala das consoantes simples, né, a gente vai ter um número um pouco maior de consoantes, vão ser 10 consoantes, né? E elas vão, na maioria delas, elas vão mudar o seu som dependendo da posição que elas estão na palavra, né? Então elas vão ter um som no início e vão ter um outro som no meio ou no final, né? Então assim elas vão mudar o som, por exemplo, de P para B, ou vão mudar o som de L para R, né? E assim por diante. Quando a gente fala então das consoantes duplas ou aspiradas, tanto uma quanto a outra, elas não vão mudar de som, então elas sempre vão ter o mesmo som. Isso já ajuda a lembrar um pouco melhor. Tá? E também elas vão ser um grupo bem menor de consoantes. A gente vai ter então 5 consoantes duplas e vamos ter só 4 consoantes aspiradas. Então isso também já ajuda um pouquinho mais. Vocês vão ver que na verdade a gente vai ter uma mudança de som em que algumas consoantes simples elas vão ter também uma versão nas consoantes duplas e uma outra versão delas nas consoantes aspiradas. Então, se a gente sempre conseguir relacionar aquela que é a consoante simples a depois que vira uma consoante dupla e depois uma consoante aspirada, isso fica muito mais fácil de entender. Na verdade, é uma mudança de som que a gente tem entre todas essas consoantes. Então, nas consoantes duplas, a gente vai ter o Sankyok, que vai ser romanizado, né, como o KK. A gente vai ter também o Santiga, que vai ser romanizado então como o nosso TT. A gente vai ter também o Sanpia, que vai ser o nosso PP, então. E por fim, então, a gente vai ter o Sanchia, que vai ser o nosso JJ. Então, qual que é a primeira coisa para vocês notarem? Né? Vocês podem ver que todas essas consoantes duplas, elas vão ter o que seria o primeiro som, né? Um som muito próximo, pelo menos, do que seria o primeiro som das consoantes simples. Então, o nosso KK aqui, ele vai ter o som que seria o som do K da consoante simples, lá no início das palavras. O TT, ele vai ter o som que seria o som do T lá no início das palavras, né, com o TIGA na consoante simples. Tá? Então isso é importante vocês notarem. Se vocês perceberem isso, fica muito mais fácil de lembrar, porque a gente não está falando aqui, na verdade, de uma consoante completamente diferente. A gente está falando de uma duplicação da mesma consoante que a gente já viu. Tanto que vocês vão notar que ele é escrito o mesmo caractere duas vezes, na maior parte das vezes, né? Eles vão ser sempre assim. Então, qual que vai ser a diferença entre eles? Nas consoantes duplas, a gente vai ter um som mais forte, tá? Ele vai ser, então, como se fosse o primeiro som das consoantes simples, só que com mais força, um som mais intenso, né? Como se tivesse meio brabo, assim, colocasse mais força na palavra, tá? Então é assim que fica mais fácil da gente lembrar. Então a gente sempre vai ter o que seria o primeiro som das consoantes simples, mas uma versão mais forte, mais intenso desse som. Então, quais que vão ser as consoantes aspiradas que a gente tem? A gente vai ter primeiro, então, o Kyuk, que vai ser o nosso K. A gente vai ter
o tiut, que vai ser o nosso T. A gente vai ter o p-up, que vai ser o nosso P. E a gente vai ter, por último, o tiut, que vai ser o nosso CH. Esse vai ser o único que a romanização vai mudar um pouco mais, mas dá para ver que ele é basicamente parecido com os anteriores que a gente tem também na consoante dupla ou na consoante simples também. Qual que vai ser a diferença, então, entre essas consoantes duplas e as consoantes aspiradas? Se nas consoantes duplas a gente vai ter um som mais forte, mais intenso do que comparado com as consoantes simples, nas consoantes aspiradas a gente vai ter também um som mais forte, mas além disso ele vai ser um som aspirado. O que é esse som aspirado? É um som que a gente faz soltando ar, assim, como se fosse com a boca aberta, saindo ar, sabe? Então essa que vai ser a diferença, é por isso que elas têm esse nome. Então, para dar um exemplo para vocês, com as consoantes duplas, a gente vai ter, por exemplo, um som mais forte do K. Então, a gente teria um K, K, um som mais forte do que a gente teria com K, que seria nas consoantes simples, né? Um mais fraco do que isso. Com as consoantes aspiradas, a gente vai ter um K, 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 né? Notem que tem uma saída de ar. Então, para resumir para vocês um pouco, qual que vai ser a diferença entre todas as consoantes? Com as consoantes simples, a gente vai ter uma mudança de som na maior parte dessas consoantes, se elas estão no início, no meio ou no final. Então a gente vai ter um som que muda, por exemplo, de T para D. Esse som nas consoantes simples, ele também vai ser um som mais fraco. Então por isso que às vezes também as consoantes simples são chamadas de consoantes fracas. Isso para comparar e relacionar com as outras consoantes. Com as consoantes duplas, a gente vai ter um som mais forte, mais intenso. Esse som não vai mudar, independente da posição da palavra. Então, se for de T, vai ser T sempre. Mas vai ser um som mais forte, mais intenso. Por isso também que às vezes as consoantes duplas são chamadas de consoantes fortes. Com as consoantes aspiradas, a gente vai ter também um som mais forte, mais intenso, mas com uma saída de ar, né? Como se fosse com a boca aberta, aqui saindo o ar, deixando o ar sair enquanto a gente está falando. Por isso que esse som é chamado de som aspirado. Tá? Então essa vai ser a diferença entre todas as consoantes que a gente tem. Não precisam se preocupar em saber exatamente e conseguir fazer bem a diferença desses sons, porque esses são sons bem difíceis de pegar as diferenças, são diferenças bem sutis, são pequenas mesmo de notar no início, então é uma coisa que aos poucos vocês vão pegando, né? Então se preocupem em primeiro momento em lembrar bem dos caracteres, de todos que a gente viu, e depois aos poucos vocês vão pegando melhor a questão da pronúncia. Então, esse foi o nosso último vídeo falando sobre o Hangul. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vocês agora já viram todo o alfabeto coreano. Vocês já sabem identificar, se não tudo, praticamente tudo, né? Então agora é só uma questão de treino e de tempo, que aos poucos tudo vai ficando mais claro e mais fácil para vocês entenderem. Então, continuem estudando bastante, treinem bastante, que daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. 안녕!